Porque se acredita que os 144 mil estarão vivos quando Jesus Cristo voltar. Essa crença se fundamenta na ideia de que os 144 mil não sofrerão os 7 últimos flagelos descritos no Apocalipse. Qual a fundamentação bíblica para esta ideia? A fundamentação bíblica para esta ideia está em Apocalipse 6, 12 a 17 e Apocalipse 7, versos 1 a 4. Apocalipse 6, versos 12 a 17, descreve os eventos catastróficos do 6º selo e finaliza com uma pergunta: quem é que poderá suster-se? Quem poderá escapar? Essa é a pergunta. A resposta a essa pergunta está no capítulo 7, verso 1 a 4. Os 144 mil escaparão. Veja os textos bíblicos na íntegra. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O capítulo seguinte é a resposta clara a esta pergunta. Os 144 mil poderão suster-se, sobreviver aos eventos finais que destruirão o planeta Terra. Em meio à destruição final, haverá um remanescente. Vamos ao texto. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. No Apocalipse, o dia do Senhor é o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era o momento em que Deus entrava em juízo com uma nação e sempre preservava um remanescente. Por exemplo, quando Deus entrou em juízo com os antediluvianos, Noé e sua família foram preservados. Neste caso, o grupo especial foi Noé e sua família. Na destruição de Sodoma e Gomorra, um grupo especial foi poupado. Neste caso, o grupo especial foi Ló e suas filhas. Durante o Egito, onde a nação egípcia foi julgada, houve um remanescente que sobreviveu às 10 pragas que caíram sobre o Egito. Esse grupo remanescente foi a nação de Israel. Na destruição de Jerusalém, houve um remanescente que foi poupado. Jeremias, Daniel e seus companheiros e outros israelitas não foram mortos, foram preservados da destruição que sobreveio a Jerusalém. O que estes eventos nos ensinam? Que Deus, antes de trazer o juízo, antes de fazer justiça, esse julgamento sempre culmina, sempre termina com a salvação de um remanescente, a salvação do seu povo. Ele sempre se lembra e preserva aqueles que lhe são fiéis. Por esta razão, que é muito mais importante do que saber quem é ou quem são os 144 mil, é saber se eu tenho as características daqueles que foram selados. O profeta Ezequiel, no capítulo 9, versos 4 a 6 do seu livro,
Ele descreve aqueles que foram selados durante o cerco de Jerusalém e descreve também as características desse grupo especial. Confira o texto. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Aqui fica evidente que as pessoas que foram poupadas da destruição de Jerusalém eram pessoas que não estavam satisfeitas com os pecados praticados naquela cidade. Eles não se desviaram da justiça e sofriam ao ver o mal ser praticado naquela cidade. Isto quer dizer que os eventos finais descritos no Apocalipse, eles trazem esperança para o povo de Deus. Porque em todas as épocas, quando Deus entrou em juízo com as nações, ele sempre salvou o seu povo. Ele salvou o justo e íntegro Noé, salvou a Ló, que segundo a Bíblia, a sua alma se aborrecia do que ele via sendo praticado em Sodoma e Gomorra, salvou aqueles justos que suspiravam e gemiam por causa das abominações praticadas em Jerusalém, e salvará os 144.000 pouco antes da sua vinda, selando-os para que eles possam permanecer vivos até a volta do Senhor. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Um Deus que faz justiça e não se esquece do seu povo. Por acaso, esqueceu-se ele de Noé? Esqueceu ele de Jó? Esqueceu ele dos israelitas lá no Egito? Esqueceu ele dos justos que existiam em Jerusalém? Certamente que não. E ele não vai se esquecer dos justos que estarão vivendo com fé e fiéis à sua palavra pouco antes da volta de Jesus. Oxalá que eu e você sejamos parte dos 144.000 que não sofrerão os danos das 7 últimas pragas, e dessa forma estejamos entre aqueles que irão ver Jesus Cristo voltar sem passar pela morte. Mas, se por acaso não estivermos vivos até lá, que Deus nos conceda a graça de permanecermos fiéis até a morte, já que não haverá, como disse o apóstolo Paulo, nenhuma diferença entre aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estarão vivos quando ele voltar, já que antes da transformação dos vivos, haverá a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Eles irão sair da sepultura com o corpo glorioso, totalmente restaurado. Enfim, vale a pena, a vida sempre será melhor para aqueles que fazem do Senhor, o seu Salvador, e esperam nele e vivem pela fé em obediência à sua vontade. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Quando você faz isso, você está impulsionando gratuitamente, sem pagar nada, este conteúdo, fazendo com que o YouTube recomende a mais pessoas este conteúdo.